O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, reconsiderou liminar concedida no último dia 31, quando suspendeu os efeitos da resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados número 378 de 2019. A norma estava prevista para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2020, reduzindo o prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, o DPVAT. No pedido de reconsideração, a União informou que, no orçamento das despesas, o consórcio DPVAT, aprovado pela Superintendência de Seguros Privados para o ano de 2020, houve supressão de 20,301 milhões, tendo sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa seguradora líder. Alegou urgência diante do fato de que o calendário de pagamento do seguro DPVAT inicia-se nesta quinta-feira, 9 de janeiro. A União argumentou que não merece prosperar a alegação de que a resolução torna o seguro DPVAT economicamente inviável. Segundo ela, a seguradora líder omitiu a informação de que há disponível no fundo administrado pelo consórcio, atualmente, o valor total de 8,9 bilhões de reais, razão pela qual, mesmo que o excedente fosse extinto de imediato, ainda haveria recursos suficientes para cobrir as obrigações do seguro DPVAT. Ao acolher a reconsideração, o presidente do Supremo destacou que, embora observada substancial redução no valor do prêmio de seguro DPVAT para 2020 em relação ao ano anterior, a resolução mantém a prescrição do pagamento de despesas administrativas do consórcio DPVAT para este ano, bem como fundamenta a continuidade da cobertura de danos pessoais sofridos em acidentes de trânsito registrados em território nacional. O Conselho de Segurança da ONU se reúne nesta quinta-feira em Nova York para discutir a crise do Irã. A tensão entre Teherã e Washington foi reduzida após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que não vai revidar militarmente o ataque a bases americanas no Iraque. Ele anunciou novas sanções comerciais contra o governo iraniano. Vamos ao Palácio do Planalto saber os detalhes sobre esse assunto. Como é que isso está por lá com a repórter Luana Karen? Oi, Luana, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, o mundo inteiro está acompanhando cada episódio deste conflito entre Irã e os Estados Unidos. E ontem, o presidente norte-americano fez um pronunciamento comentando sobre este assunto. Donald Trump decidiu reduzir a tensão entre os dois países ao afirmar que não vai revidar militarmente o ataque a bases americanas no Iraque, alegando que não houve mortes de norte-americanos e que o Irã também está recuando. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou o pronunciamento de Donald Trump e disse numa transmissão ao vivo que muita gente acha que o Brasil deveria se omitir nessa questão, mas que o governo se posiciona respeitando a Constituição, que defende a paz e repudia. Vamos ver. Nós temos que seguir as nossas leis. Nós não podemos extrapolar. Mas acredito que a verdade tem que fazer parte do nosso dia a dia, que nós queremos paz no mundo. E por causa desse conflito, a Petrobras anunciou em nota que decidiu suspender temporariamente o tráfego de navios no Estreito de Hormuz, no Oriente Médio. Mas destacou que essa mudança não vai afetar o abastecimento de combustível no país. E o presidente Jair Bolsonaro cancelou a ida ao Fórum Econômico Mundial, que acontece no final deste mês em Davos, na Suíça. Segundo o Palácio do Planalto, aspectos políticos, econômicos e de segurança motivaram o cancelamento. Bom, para hoje o presidente Jair Bolsonaro não tem agenda oficial. Ele viajou para o Guarujá, no litoral de São Paulo, acompanhado da filha Laura. Renata, voltamos com você. Muito obrigada, Luana, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E de olho na abertura de novos mercados na área do agronegócio, o Brasil prepara uma agenda intensa de viagens internacionais para 2020, que começa ainda em janeiro. Em entrevista exclusiva à TV Brasil, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, detalhou esse cronograma e também comentou os números recordes da safra agrícola. A produção de grãos brasileira pode alcançar novo recorde. A estimativa de 248 milhões de toneladas para a safra 2019-2020 é da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
O aumento em relação à safra anterior é de 6,1 milhões de toneladas, o que representa 2,5% a mais. Recorde também na previsão do IBGE. A safra agrícola chegou a 241 milhões e meio de toneladas no ano passado, um crescimento de 6,6% em relação a 2018. Em entrevista exclusiva à empresa Brasil de Comunicação, a ministra Tereza Cristina comentou os dados. É uma conjuntura favorável que traz segurança para que o produtor brasileiro possa aumentar e investir. A ministra Tereza Cristina confirmou que ainda em janeiro vai à Alemanha e à Índia. No país europeu, ela participa da Semana Verde. O evento vai reunir 80 ministros da agricultura de todo o mundo. Vai ser um momento muito bom de saber o que os outros países pensam, o que eles vão fazer e, enfim, o Brasil mostrar o seu potencial e o que é que nós podemos agregar para o mundo em termos de abastecimento. Na Índia, um mercado ainda desconhecido, segundo a ministra, assuntos como bioenergia e venda de carne de aves são os destaques da pauta. A ministra também fez um balanço sobre o trabalho realizado no ano passado. 2019, segundo ela, foi marcado por assinaturas de acordos comerciais e parcerias para investimentos estrangeiros no Brasil que trouxeram estímulo à produtividade do agronegócio. China, Vietnã, países árabes e Peru são alguns dos exemplos. Nós tivemos aí, eu acho que muito sucesso nessa área de comércio internacional. Quem recebe salário mínimo precisa ter o contrato de trabalho alterado. Desde 1º de janeiro está em vigor o novo valor do mínimo, R$ 1.039. Todo início de ano é assim. Se o salário mínimo aumenta, a Eliane tem que alterar o contrato de trabalho da empregada doméstica no e-social. Para ela, a ferramenta que unifica informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias é simples e garante direitos tanto do empregador quanto do empregado. Tem todo um controle bem arrumadinho, bem certinho, né? Todo mês a mês, tudo, férias, 13º, pagamentos, então fica tudo certinho. A gente tem certeza que está certo, né? A alteração de salário tem que ser feita pelo empregador no sistema antes de encerrar a folha do mês. O novo valor deverá ser pago até o 5º dia útil, agora de fevereiro, quando se paga o salário referente ao mês de janeiro. Vale lembrar que nenhum empregado doméstico pode receber menos que o salário mínimo determinado pelo governo federal. Segundo o governo, mais de 1 milhão de empresas estão cadastradas no e-social, mas a obrigação de atualizar os dados só vale para os que possuem empregados registrados que ganham abaixo do valor do novo mínimo. Todos os cálculos dos tributos são feitos em função da remuneração do trabalhador. Caso ele não faça essa alteração, todos esses cálculos ficarão errados, serão feitos com a base menor do que a devida e poderão criar um problema não só para o trabalhador, que vai receber um salário a menor, como também para o empregador, que vai deixar de recolher os tributos sobre o valor devido. 10 milhões de reais vão ser investidos em pesquisas científicas para enfrentar a criminalidade e melhorar a segurança no país. A parceria foi fechada pelos Ministérios da Justiça e Educação. Com investimentos de 10 milhões e 100 mil reais, o governo federal vai estimular pesquisas científicas que ajudem a enfrentar o crime no país. Em 15 dias, a CAPES deve lançar os editais para projetos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, com foco em segurança pública e investigação criminal. As propostas estão distribuídas em 400 instituições públicas, privadas e comunitárias. Entre os projetos que poderão ser desenvolvidos estão aqueles que ajudem a traçar, por exemplo, a origem de drogas e mapear redes de tráfico. Outras pesquisas podem colaborar na identificação da autoria de crimes por meio de exames de DNA. Para isso, os pesquisadores poderão contar com a estrutura e a experiência da Polícia Federal. Para que nós tenhamos, vamos dizer, a construção de estudos científicos relevantes, não é? Para as políticas públicas que nós queremos desenvolver no âmbito do governo federal. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo.
Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.